Bom dia, nós vamos iniciar agora um vídeo sobre a propagação do potencial de ação e dessa vez nós vamos fazer o vídeo usando um programa tridimensional e eu vou passar a descrever então a propagação do potencial de ação usando essencialmente três modelos: o modelo biológico, que está aqui na frente, o modelo elétrico, que também é um modelo clássico, e finalmente nós vamos tentar entender esses dois modelos usando o modelo hidráulico, que não é tão comum, mas vocês vão ver que é bastante eficiente para alguns alunos que não conseguem entender principalmente o modelo elétrico. E vamos começar então com o modelo biológico, e eu vou descrever aqui um axônio. Então esta estrutura na forma de um tubo cortado, para que a gente possa ver o seu interior, é na realidade um pedaço, um segmento de um axônio, que por sua vez nós vamos dividir em 4, ou aqui nesse caso 5 segmentos, exclusivamente para fins didáticos, e esses segmentos eles também são separados artificialmente, simplesmente para dar ao aluno uma ideia de que realmente são trechos diferentes de uma mesma fibra nervosa. Portanto, essas divisões, na realidade, elas não existem. E vamos começar descrevendo, então, a zona ativa desse axônio, onde está ocorrendo um potencial de ação. Então, a zona ativa é a zona da membrana, onde estão ocorrendo todos os fenômenos característicos do potencial de ação. Por exemplo, a inversão da polaridade, o aumento enorme da permeabilidade da membrana ao sódio e assim por diante. Então, isso nós já vimos nas aulas de potencial de ação, nos vídeos anteriores, portanto nós não vamos perder muito tempo descrevendo novamente todos os fenômenos do potencial de ação. Nós vamos agora nos concentrar na propagação do potencial de ação. Então, esta zona ativa em vermelho, ela vai agora passar a ser uma fonte de perturbação para a zona vizinha, que é uma zona que ainda está em repouso, que aqui nós vamos chamar de segmento 2, vamos aumentar um pouquinho. Então, o segmento 1 é uma zona ativa, que vai passar a perturbar o segmento 2, e essa perturbação ocorre na forma de uma corrente elétrica que percorre o interior da fibra, caminhando no sentido das cargas positivas que estão aqui na zona ativa, a zona despolarizada com inversão de polaridade. Portanto, essa zona tem uma densidade de cargas positiva no interior da célula, junto à membrana, e ela está em proximidade, muito próxima à zona ainda em repouso, que tem uma densidade de cargas negativa, ou seja, a polaridade normal da membrana, negativa no seu interior e positiva no lado extracelular. E esta proximidade de duas regiões com densidades de carga ou com cargas opostas, evidentemente vai propiciar a geração de uma corrente indo desta região para essa região. Mas essa corrente, então, na forma de vários tipos de íons, não existe especificidade nessa corrente. Esta corrente, por sua vez, vai passar a neutralizar estas cargas negativas e, eventualmente, vai produzir uma inversão de polaridade. Mas antes de ocorrer essa inversão de polaridade, no momento em que a despolarização desta região atingir o valor limiar de disparo do potencial de ação, esta região, o segmento 2, passará a ser a sede de uma região ativa. Portanto, o segmento 2 passará a ser um segmento ativo e, portanto, um segmento onde está ocorrendo um potencial de ação. E isso vai ocorrendo sucessivamente, de modo que a gente pode ver aqui num outro desenho do mesmo trecho da fibra, com os seus 5 segmentos, e agora mostrando que o segmento 2 passa a ser agora a sede de um potencial de ação.
E o que o segmento 2 vai fazer é perturbar o segmento vizinho, que é o segmento 3, produzindo nesse segmento 3 uma despolarização suficiente para atingir o valor limiar, e, portanto, nessa região vai passar a ocorrer em sequência um potencial de ação. Essa região vai passar a ser uma região ativa, como está mostrando nesse outro conjunto, onde agora o segmento 3 é a região ativa, e isso vai ocorrendo sucessivamente até que toda a fibra seja atingida sucessivamente e sequencialmente pelo potencial de ação, e isso permite que o potencial de ação caminhe com uma grande velocidade ao longo da fibra. Portanto, essa propagação do potencial de ação é, na realidade, uma forma de sinalização elétrica que permite às células trocarem sinais elétricos umas com as outras e, portanto, veicularem informação na forma desses potenciais de ação. O modelo elétrico que simula, que descreve esses eventos que nós acabamos de ver no modelo biológico, o modelo elétrico está representado aqui. Nós vamos mostrar uma visão de conjunto e depois nós vamos descrever com mais detalhe cada parte desse modelo elétrico. Então, no modelo elétrico, nós podemos ver aqui que a fibra é representada por uma série de segmentos correspondentes aos segmentos que nós vimos no modelo biológico, mas com a diferença de que agora esses segmentos são representados por pequenos circuitos elétricos constituídos por elementos que eu vou passar a mostrar para vocês. E na realidade, então, esses elementos aqui estão resumidos, e o que eu quero mostrar para vocês agora é uma visão mais detalhada dos elementos elétricos que constituem o modelo elétrico do potencial de ação. E nessa visão detalhada nós vamos nos concentrar nos seguintes elementos. Primeiramente, nós temos o chamado potencial de repouso, potencial de membrana, que é representado aqui por uma bateria com força eletromotriz EM, em série com uma resistência que representa a resistência elétrica da membrana, ou seja, aquela resistência que engloba todas as vias de vazamento, todos os canais que estão presentes, estão ativos na condição de repouso da membrana. Ou seja, condição de repouso é a condição onde a membrana não está sofrendo ainda um potencial de ação. Então, potencial de repouso e resistência elétrica da membrana. Em paralelo com esses dois elementos, nós temos agora a capacitância elétrica da membrana, que é a propriedade pela qual a membrana armazena cargas elétricas, e ela reage a variações de correntes elétricas, estímulos elétricos, através de variações da carga elétrica armazenada na sua capacitância elétrica. Nós já descrevemos bastante o papel e como a capacitância elétrica afeta os fenômenos de membrana, portanto nós não vamos perder muito tempo descrevendo essa capacitância. Só lembrando que ela é um elemento que está em paralelo com a força eletromotriz EM e a resistência RM. Além desses dois elementos, nós temos ainda uma bateria, que agora, uma coisa importante que eu não falei aqui na bateria EM, é que vocês podem ver que o polo positivo dela está voltado para fora. Então, como numa bateria convencional, que nós estamos acostumados a usar, eu representei aqui o polo positivo por essa protuberância, que é aquela região da bateria que a gente considera como um polo positivo. E o polo negativo é a porção chata da bateria, porção traseira, por assim dizer, da bateria. Então observem que a bateria EM tem o seu polo positivo voltado para fora da célula, portanto, este lado aqui é o extracelular, e esse lado
do circuito equivalente é o intracelular. No meio nós temos a membrana. Isso vai ficar mais claro no momento em que esse circuito for colocado no axônio, como nós vamos passar a fazer logo em seguida. Mas vamos lembrar então que, em paralelo, agora nós temos uma bateria chamada ENA, e essa bateria é a bateria que corresponde à força eletromotriz ou potencial de equilíbrio do íon sódio através da membrana. Na realidade, esta perna, essa parte do circuito, está representando o conjunto, a população de canais de sódio voltagem dependentes. São aqueles canais de sódio responsáveis pela fase de despolarização rápida do potencial de ação. Esses canais de sódio voltagem dependentes, eles são ativados pela despolarização da membrana. E lembrando que a bateria que representa a força eletromotriz desses canais de sódio, voltagem dependentes, ela tem o seu polo positivo voltado para o citoplasma, voltado para dentro da célula. E aqui nós temos a resistência elétrica do conjunto da população, a resistência elétrica conjunta dessa população dos canais de sódio, e vocês podem ver, vamos até enfatizar um pouquinho aqui, vocês podem ver que esta resistência, ela não é constante, ela é uma resistência sujeita a variação, uma variação. E na realidade ela é controlada por um gate, uma comporta, cujo movimento depende de um sensor. E esse sensor, ele detecta o potencial de membrana VM, ou seja, ele detecta a densidade de carga ou potencial intracelular. De tal maneira que quando o potencial intracelular se torna menos negativo, esse sensor passa a abrir esta resistência, passa a abrir essa comporta, permitindo a passagem de corrente através desta perna do circuito, que corresponde no modelo biológico ao influxo de sódio, ao influxo de íon sódio, que estão agora sendo movidos pela bateria ENA. Na realidade, no modelo biológico, o influxo de íon sódio é movido pela soma da força difusional, devido à diferença de concentração de sódio, com a força elétrica, devida à diferença de potencial através da membrana, que é favorável à entrada dos íons sódio. Então, esse gate, portanto, é ativado pela despolarização da membrana. E, finalmente, nós temos aqui um outro elemento, representado por essa bateria verde, voltada para fora, com a mesma direção, ao mesmo sentido da bateria M, e essa bateria representa a força eletromotriz dos canais de potássio voltagem dependentes. Lembre-se que o potencial de equilíbrio do potássio, EK, é um potencial negativo. Nesse caso, nós vamos usar um valor típico de menos 90 mV, apenas para poder fazer uma descrição do fenômeno. E esses canais de sódio voltagem dependentes também são ativados pela despolarização da membrana, e essa despolarização da membrana então vai afetar a resistência RK. Nós não colocamos o mecanismo de gate aqui para não complicar desnecessariamente o desenho, mas vocês podem imaginar que existe também uma comporta, e na realidade essa comporta existe no conjunto de canais de potássio, e essa comporta abre a resistência RK, portanto diminui a resistência RK, quando ocorre a despolarização da membrana. Portanto, a despolarização da membrana, ela afeta tanto a resistência RNA, ela abre a comporta da resistência RNA, tanto quanto a comporta da resistência RK. Evidentemente, nós já sabemos dos vídeos anteriores, das aulas anteriores, que essa abertura é muito rápida no caso dos canais de sódio, no caso da comporta do sódio, e ela é lenta no caso da
comporta do potássio. Está faltando aqui nesse desenho a comporta de inativação dos canais de sódio. Evidentemente, vocês já conhecem, já sabem de vídeos anteriores e do conhecimento prévio do assunto, que esses canais de sódio também têm uma comporta de inativação, além da comporta de ativação. A comporta de inativação, ela é ativada pela despolarização e ela passa a fechar os canais de sódio com uma cinética muito mais lenta do que a cinética da abertura da comporta de ativação. Mas nós não vamos nos preocupar agora com essas comportas detalhadamente, porque nós já descrevemos essas comportas em vídeos anteriores. E finalmente nós temos um último elemento que não foi colocado uma letra em cima dele, que é a resistência axial ou resistência longitudinal da fibra. E isso agora vai se tornar mais ou menos claro quando nós passarmos, o papel desse elemento vai se tornar mais ou menos claro quando nós passarmos agora para a fibra propriamente dita, onde vocês podem ver que agora esses segmentos eles são colocados em um ao lado do outro e na realidade são segmentos simplificados. Vocês podem ver que nesse caso eu não coloquei os canais nesses segmentos simplificados, eu não coloquei os canais de potássio, apenas os canais de sódio com a sua comporta de ativação. Também não tem a comporta de inativação, como no outro caso. E aqui vocês podem ver de que maneira esta resistência longitudinal ela está inserida no conjunto de segmentos. Então a resistência longitudinal ela une dois segmentos consecutivos. O que faz essa resistência longitudinal ou axial? É ela que permite, é ela que veicula a corrente da região ativa, por exemplo, supondo que esta seja a região ativa, para a região vizinha ainda em repouso. Então aquela corrente que nós vimos no modelo biológico, que eu descrevi aqui, como esse conjunto de setazinhas, esta corrente que caminha do segmento ativo para o segmento em repouso, esta corrente ela caminha na realidade, então, através da resistência RA, ou resistência axial ou longitudinal. E é muito importante que a gente possa entender o papel desta resistência longitudinal na facilidade com que o potencial de ação caminha. Então, isso é mais ou menos intuitivo se nós lembrarmos que a ativação do segmento 2, por exemplo, através da corrente veiculada pela zona ativa, nesse caso seria o segmento 1 ativo, esta corrente tem que passar necessariamente pela resistência RA, e evidentemente quanto maior esta resistência RA, mais difícil, menor vai ser a passagem de corrente e, portanto, mais tempo vai ser necessário para que o segmento 2 atinja o valor do potencial limiar, onde ele passará a ser a zona ativa. Então, quanto maior a resistência RA, mais tempo leva o segmento 2 para se tornar uma zona ativa, e isto evidentemente faz com que o potencial de ação, nesse caso, ocorra com uma velocidade menor. Portanto, o aumento da resistência RA diminui a velocidade do potencial de ação. Isso já foi um problema explorado pela natureza, de tal maneira que uma das estratégias para aumentar a velocidade de condução da fibra é aumentar o seu diâmetro. Portanto, aumentando o diâmetro da fibra, a resistência RA diminui, a área disponível para a passagem de corrente se torna muito maior, a resistência RA diminui e a velocidade de condução aumenta.
Essa é uma das estratégias e a gente sabe que existem outras estratégias. Então nós vamos terminando por aqui esse vídeo e eu agradeço a atenção de vocês.